Você diz, Senhor Jesus, eu quero ser aquele que vai dar continuidade. Você abre o teu coração e diga, Senhor Jesus, eu quero ser aquele que vai dar continuidade. Oh, Senhor, nós te amamos. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Oh, aleluia, glórias a Ti. Antes de você sentar, você vai dizer para esse mano que está do teu lado, galera, Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero ser um comum. Diga para ele, eu não quero ser mais um comum. Amém? Aí você toma o teu assento nesse lugar maravilhoso. Amém? Que benção essa tenda, né? Quem está gostando da tenda aí, irmão? Lá era uma benção, lá naquela casa lá, né? Mas aqui também é melhor, né, irmão? Glória a Deus, amém? Louvamos a Deus. Lembro quando nós estivemos aqui no ano passado e falamos que esse ano seria numa tenda. Onde é que está o Nicolas? Né? Falei, ó, o ano que vem você vai alugar uma tenda e vai estender essa tenda e vai fazer aqui. E olha o que Deus fez. Deus fez acontecer e vocês estão na tenda. Nós cremos nisso. Aleluia. Glória a Deus. Nós falamos isso porque a gente sabe o que Deus tem derramado sobre a vida do Nicolas e do Lucas, irmãos. Eu estava conversando com o Lipe ontem lá no nosso retiro. Falei que amanhã eu vou estar lá com os meninos prodígio, né? Vamos lá estar com aqueles dois lá amanhã. Que Deus tem feito algo sobre a vida deles, tem carregado algo muito incrível. Que Deus abençoe vocês. E eu louvo a Deus por ter vocês do meu lado, né? Eu sou um privilegiado, querido, ter vocês junto comigo. Já levaram uma de manhã cedo, né? Quem já mandou mensagem para o Nicolas? Levante a mão. Quem já mandou mensagem no WhatsApp para o Nicolas? Levante a mão aí. Ele respondeu rápido ou demorado? Quem o Lucas respondeu mensagem imediatamente aí? Levante a mão. Tirando a Manuela que não vale. Os amiguinhos, não sei. O outro disse que tu responde rápido. Vai ficar ruim para ti, Lucas. Mas e os meninos ruins de responder, gente? Eu nem sabia que hora que era o culto aqui. Eu apavorado, tinha que andar quase 3 horas de viagem. Cara, e ninguém atende. Aí socorri aquelas que sempre estão prontas para atender, que são as esposas. A esposa é diferente, pastor. A esposa sempre está alerta, né? Mandei a mensagem para a Manu. E a Manu me respondeu. Graças a Deus, louva a Deus pela vida da Manu. Mandei mensagem até para o Diego, gente. Porque arriscando o Diego tirar um sarro de mim, porque o Cristiano foi eliminado ontem. Mas tudo pela obra do Senhor. Mas o Diego me respondeu já fazia muito tempo para frente também. Mas eu louvo a Deus pela vida da Manu. Obrigado, Manu, que tu salvou a nossa vida. Eu quero dizer que eles são ruins em responder o WhatsApp, mas eles são bênção demais na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer assim com eles. Quando eles mandarem mensagem para mim, eu vou levar uma eternidade, gente. Mandei feliz aniversário pro Lucas num dia, ele mandou no outro dia, quase fazendo o aniversário de novo, gente. Não tem como. Mas ele vai melhorar. Promete para mim? Promete? Você promete para mim também? Então tá bom. Não faz eu desistir, né? Glória a Deus. Queridos, Deus tem dado graça para nós andar no estado. E nesses retiros nós estamos no 4º acampamento, né, que a gente pôde estar trazendo uma palavra que Deus ministrou no nosso coração para esses dias. E uma palavra que Deus trouxe no nosso coração é algo que tem muito a ver com o tema desse retiro, sobre impactar. A gente fala muito em impactar uma geração, a gente vê, muitas vezes a gente se sente feliz, né? A gente olha Deus usando pessoas e até às vezes no nosso coração ter desejo de ser igual a eles, amém? Eu não sei você, mas às vezes eu tenho vontade de ser igual o Nicolas e o Lucas. A gente olha para eles, a gente tem uma referência. Eu quero dizer que a gente olha para pessoas e a gente quer ser igual, mas eu quero dizer, eu já falei isso e vou falar de novo, nós não vamos ser igual nunca, porque cada um de nós, Deus tem um propósito. Cada um de nós, Deus vai usar de uma forma, de uma maneira,
para que as coisas venham acontecer conforme o desejo do coração do Senhor. Amém? Nós se completamos, querido. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele assim, ó, nós se completamos. Amém? Tem coisas que você vai fazer que o seu irmão não faz. Tem coisas que o seu irmão faz que você não vai fazer. Amém? Eu não sei, alguém que já subiu no monte para orar? Quem já foi morar no monte? É bom orar no monte, né? Aí tinha uns pastores bem fominha lá na minha região. Que assim, ó, nós orávamos no monte sexta-feira. E nós começamos um propósito, eu e o pastor Emerson. Hoje ele está no ministério Fogo para as Nações. É, né? Fogo, né? Para as nações. Ele era quadrangular, está Fogo para as Nações. E nós era muito fominha, cara. Um dia ele foi transferido da cidade que ele morava, perto da minha casa, e foi morar 90 quilômetros longe. E eu andava 90 quilômetros para ir no monte. Pegava o carro e nós ia, mas era monte, irmão, monte de verdade. Tá? Nós levava 30 minutos para chegar no topo do monte para orar. Então, imagina, andava 90 quilômetros para ir no monte, levava 30 minutos para subir o monte. Alguém conhece Grã-Pará aqui? Ninguém conhece, né? Se eu perguntar, alguém conhece Sara? É mais conhecidinho. Criciúma, quem conhece? Bem. Grã-Pará é uma cidade, existe, tá, irmãos? É uma cidade bem bonita, pacata, mas é bonita. E nós íamos orar no monte, e só que o nosso desejo sempre era, depois ele voltou aqui saiu de Grã-Pará e veio morar perto da nossa, veio na mesma cidade, pastorear na mesma cidade com a gente. Vou contar essa experiência para você. E nós subíamos no monte toda sexta-feira, num bairro chamado Lagoa dos Freitas, lá no Balneário Rincão, um bairro muito, naquela época era perigoso. Nós deixava o carro ali e pedia, Senhor, põe os teus anjos ao redor do carro aqui para que ninguém toque. Porque arriscava chegar ali, não tem mais o carro, não tem mais as rodas. Senhor, põe os teus anjos aqui, aí nós subíamos o monte. E lá nós levávamos uma caixinha de som, botava lá e começava a orar. E nessas orações que nós fazíamos, eu bem fominho, assim, Senhor, me dê os 9 dons. Eu quero os 9 dons, Senhor Deus. E se não for te pedir muito, me dá os 5 ministérios também. Eu quero ser completo, Senhor. E eu orava e pedia. Tá ali para pedir, não é verdade? Você já pediu os 9 dons para vocês? Mas assim, eu quero dizer, pastor, tu conseguiu os 9 dons? Não. Os 5 ministérios também não. Mas uns 2 de cada eu tenho. E nós orávamos insistente, nós queríamos muito do Senhor, nós tínhamos fome, nós queríamos, Senhor, que o Senhor realizasse a glória dele, o reino dele fosse estabelecido pelas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração e tem sido até hoje esse desejo. Eu quero dizer que a gente não, é por isso que eu falei que eu não quero ser só mais um. Eu não quero ser só mais um. Pastor, mas qual é o problema de ser só mais um? É problema porque quem carrega o Cristo, ele não é mais um. Quem carrega o Cristo, ele é diferente. Ele carrega a maior riqueza da face da terra, que é o Espírito Santo. Ele é diferente. Eu não posso ser mais um lá na minha faculdade, eu não posso ser mais um lá no meu trabalho, eu não posso ser mais um no meio da minha família, eu não posso ser mais um no meio da minha igreja. Eu preciso ser diferente. E ser diferente não é ser exibido, ser diferente é fazer o que o Senhor está pedindo. Então, eu quero dizer que você precisa pedir isso. Às vezes nós pedimos muitas coisas para nós aqui, esquecemos de pedir as coisas de lá. Nós temos que mudar a nossa oração, nós temos que começar a pedir as coisas de lá e não as coisas daqui. Porque as coisas daqui o Senhor acrescenta, Ele fala, buscar primeiro o reino do céu é só a justiça. E estas coisas, as coisas que você precisa, que você necessita, Ele vai acrescentar sobre a sua vida. Mas nós invertemos, nós queremos primeiro as coisas daqui, não, e dificilmente queremos as coisas de lá, porque para alcançar as coisas de lá vai exigir da sua vida. Eu quero, nesta manhã, que você abra a sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Abra aí então Atos capítulo 9, versículo 1. Deus me trouxe sobre ao dia que Ele pegou Saulo. Bem, quem lembra do dia que o Senhor te pegou aí? Você lembra quando o Senhor te pegou? Eu sei um dia que Deus pegou Saulo. Mas Ele pegou de uma forma que, vou te dizer, hein, que ele nunca mais foi o mesmo.
E é isso que Ele espera de mim e de você. Tem algumas datas que nós não esquecemos. Quem lembra do dia que aceitou Jesus? Se não aceitou Jesus ainda, hoje é um dia bem propício. Amém? Quem lembra do dia que entregou a vida para Cristo? Quem lembra do dia do seu batismo? São datas que ficam marcadas nas nossas vidas, porque são datas que fazem diferença em nós. Então, eu quero dizer para você que eu lembro o dia que eu me converti, irmão. Não, me converti não, estou me convertendo ainda, porque a gente se converte um pouquinho a cada dia. Amém? Todo dia Deus dá uma trabalhada em nós. Eu entreguei a minha vida para Jesus numa coisa bem improvável, querido. Quem já foi em seminário de finanças aqui? A galera precisa ter, né? Eu estava com o meu casamento bem complicadinho, né? Assim, ponto para cada um para o seu lado e cada um vai seguir a sua vida. E eu fui assim, vamos na igreja. Aí fomos no seminário de finanças, porque o problema era financeiro. E a gente foi nesse seminário de finanças e a gente se converteu no seminário de finanças, gente. E não tinha rodar no manto, não tinha a irmã do coque, não tinha a música do fogo nos olhos, fogo nos pés, não tinha nada, irmão. Já viu seminário de finanças ter coisa pentecostal? Não tem. Era bem assim, parecia mais uma palestra, e o Pai pegou meu coração e da minha esposa e da minha família, e nós conhecemos Ele como o Senhor das nossas vidas. Então, por isso que não importa o momento ou o local que você está, importante é como o teu coração vai estar aberto para que isso aconteça. E ali nós se convertemos, e no dia 15 de novembro de 2003, nós descemos as águas do batismo. Então, isso marcou muito a nossa história. Mas eu vou dizer para você mais na frente qual foi o dia que o Senhor virou a minha chave. Porque a gente às vezes faz tudo isso, só que ainda continuamos sendo as mesmas pessoas. Vamos ler? Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que acaso encontrasse ali um homem ou mulher que pertencesse ao caminho, ou pertencesse à galera de Jesus. Quem é da galera de Jesus aí? Tá? Pertencer ao caminho aqui é pertencer da galera de Jesus. Pertencesse ao caminho e levasse preso para Jerusalém. E na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lá dirá que você deve fazer. Olha, Jesus já começou a dar mandada no Saulo aqui. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas ninguém via nada. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram para Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e que esta semente caia em uma terra fértil e dê muitos frutos para impactar outras vidas, para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então aqui eu acho que Paulo, ele é um apóstolo midiático, amém? Quem conhece que o apóstolo ele é midiático? Se Paulo fosse dessa época, eu acho que ele tinha muitos seguidores. Por que o pastor fala que ele é midiático? Porque todo pregador fala de Paulo, todo pregador fala de Pedro, eles são os midiáticos, né? Os outros que são mais, que não tanto aparecem, eles não dão muita referência, mas eles foram importantes quanto eles. Mas o apóstolo Paulo, aqui, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. E ele teve um encontro genuíno com Jesus num dia. E eu quero dizer para você que nos encontros que nós temos com Ele, Ele se revela ao nosso coração quando o nosso encontro é genuíno. Eu quero dizer que Jesus naquele dia, naquele caminho de Damasco, Paulo ele pregava, ele falava das leis, ele era bem instruído, né? Gamaliel instruiu-lo com tanto cuidado, ele era um cara bem erudito, bem conhecedor das leis, ele é bem religioso, igual muitos de nós que estamos aqui. Porque muitos de nós aqui a gente fala: eu não sou religioso, não, mas os nossos comportamentos são religiosos.
Às vezes nós saímos de casa, vamos preparando no domingo para ir para o culto. Eu vou mostrar como você é religioso. Lá na tua mente você vai dizer assim, ó, nós vamos chegar lá no culto, vai ter a galera da recepção, vai apertar a nossa mão, vai dizer, paz seja convosco, seja bem-vindo, né? Pelo menos lá na minha igreja é assim, né? Aí os diáconos estão ali de plantão, os diáconos mais novos, mais velhos, bonitos, outros mais ou menos, mais simpáticos, né? E a gente começa e vai para o nosso lugarzinho de sempre, né? Não sei se você lá na sua igreja você tem o teu lugar de sempre. Aí você senta naquele lugar e já começa a dizer assim, agora vai ter um irmão que vai abrir o culto, vai dizer uma palavra, depois vai passar para a galera do louvor, eles vão cantar uns 5 louvores no máximo, aí vem o mano da oferta, ele vai orar pela oferta, né? E você já está na tua mente, ele vai, tá pouco, aí vai terminar a oferta, vai vir a galera do recadinho, dos recados sacerdotais, dos recados da comunidade, enfim, vai dizer os recados, e depois vai vir um pastor e vai pregar uns 40 minutos, dependendo, né, os mais normais, uns 40 minutos, um pouco fora da curva, 1h15, vai pegar e depois ele vai dar a bênção apostólica e nós vamos embora. Nós não pensamos assim? Lá na minha igreja é assim. É um comportamento totalmente religioso. Por isso que eu digo para você que muitas vezes nós somos religiosos. Nós temos um comportamento religioso e às vezes não sabemos. Vamos para a igreja da mesma forma, às vezes a gente nem se prepara para ir para a igreja. Pastor, eu preciso me preparar para ir no culto. Você que entende um pouquinho, sim. Você precisa se preparar, você precisa preparar o ambiente dentro de você para que o Senhor possa derramar algo incrível. Eu vou te dizer só, todo dia que você for no encontro com um Cristo, na igreja ou no teu quarto, você nunca vai ser a mesma coisa. É sempre diferente, é sempre de forma diferente. E a gente vê aqui o apóstolo Paulo, ele era muito religioso, igual eu e você. Ele sabia de tudo, ele conhecia tudo. Ele estava tão com os olhos fechados por aquilo que Cristo queria fazer, que ele achava que a galera do caminho, né, a galera de Jesus, tinha que morrer tudo. Ele era o Xandão da época. Quem conhece o Xandão? Do STF. Ele era o Xandão da época, queria prender todo mundo e se possível for, ele queria matar todo mundo. O Xandão não está fazendo isso, prendendo todo mundo? E incrível que pareça, o Xandão só quer prender gente de direita. E o apóstolo Paulo também, o Saulo só queria pegar a galera da direita, irmão. Não queria pegar a galera da esquerda, porque a galera da esquerda da época era os fariseus, né? Aquela galera que era muito religiosa. Não, tem que acabar com essa gente aí, essa gente está perturbando. Porque todo mundo que perturba uma ordem religiosa ou um sistema, todo mundo começa a olhar com o olho virado. Temos que sufocar esse mano aqui. Ele está fora. Não é assim que a gente faz? Ele está pensando fora da caixa. Todo mundo que pensa fora da caixa, muitas vezes é tido como rebelde. Todo mundo que pensa fora da caixa, muitas vezes é tido como que, esse rapaz está perdido, daí ele acha que sabe tudo. Todo mundo que pensa fora da caixa provoca incômodo daquele que fica toda a vida na mesmice. Você pode ver isso. Os discípulos começaram a pensar fora da caixa, porque Jesus veio mostrar para eles o que realmente ele queria. Eu quero dizer que assim, nós que precisamos entrar no nosso quarto, no nosso Mateus 6,6 e ver o que ele quer para as nossas vidas. Ele precisa, muitos de vocês, quais são as experiências que você tem com Jesus? Você sabe as experiências, além dessas que eu falei, que era do dia que você disse sim para Jesus. Às vezes você falou sim foi na emoção, porque outros estavam descendo e indo junto. Quem sabe você foi também no embalo por batismo, porque você viu a tua galera, os adolescentes, os jovens descendo. Eu quero dizer, às vezes as experiências nem foram suas, você foi só no embalo. Ele quer que nós precisamos ter as nossas próprias experiências. Queremos viver sim uma experiência coletiva, mas eu quero dizer assim, ele quer ter uma experiência individual contigo. Ele necessita ter uma experiência individual, e isso só acontece quando nós deixamos que ele faça isso. E ele só vai se revelar num dia. Entenda que aquele encontro que ele teve com Saulo foi só ele, a galera que estava junto com ele não viu nada, só viu uma voz, mas não viu nada. É isso que ele quer que você entenda. Eu quero dizer para você nesta manhã, você precisa ter experiências com ele. Você precisa ver o que ele tem para a tua vida.
Você precisa sentir Ele. Eu quero te dizer para ti, agora eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu era líder de adolescentes lá na igreja sede, onde é que eu congregava. E um dia eu estava em oração, eu cuidava de um ponto de pregação. Alguém aqui cuida de ponto de pregação, de célula? Quem cuida de alguma célula aqui? Você cuida de célula? Tu tem quantos anos? Quanto? 15 anos? Quem cuida de célula? No colégio? Quem mais cuida de célula? Você também cuida de uma célula? Na escola também? Uau! Quem mais? A galera tá firme. Qual é a tua célula, mano? Em casa? No colégio também? Os guris estão... E deixa eu te contar. Então, da minha experiência. Aí, só que na minha época não tinha célula, né? Eu só não vou falar dela. Eu tinha que cuidar de um ponto de pregação. O meu pastor falou assim, você vai cuidar do ponto de pregação. E eu estava num domingo à tarde, numa tarde muito chuvosa, frio. Eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor uma direção. E o Senhor tomou conta do meu quarto. E me levou a uma passagem. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Porque é assim que a gente ora, né? Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. O Senhor me levou a uma passagem de Isaías capítulo 6. Lá do 1 ao 6, mas o que mais marcou assim, ele fala e pergunta assim, a quem enviarei? A quem enviarei de por nós? Aí eu caí numa bobagem, mano. Eu peguei e comecei a ler aquela passagem. Eu falei, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor, eu quero ir. Eu assim, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, porque a gente faz esse tipo de coisa que a gente não sabe o que a gente está fazendo. E naquele dia a minha vida mudou. Naquele dia houve uma virada de chave na minha vida. Lá no ponto de pregação, o Luiz estava junto comigo lá, que o Luiz, nós temos uma história longa. Naquele ponto de pregação, eu estava lá ministrando lá e o Senhor começou a mudar, as coisas começaram a destravar, começou a acontecer coisas que eu jamais imaginava na vida, e também começou a levantar uns levantes que eu jamais imaginava na vida que tinha, porque quanto mais Deus dá sobre você, mais a pressão vem sobre você, e eu não quero nem saber, eu quero cada vez mais do Senhor, porque a pressão, Ele só diz, a minha graça te basta, eu te sustento, não te preocupa, porque eu estou contigo. Isso que alegra o meu coração. E eu comecei a viver de uma maneira diferente. Eu vou falar uma coisa para você agora, mas não se escandalize, por favor. Eu vou falar um pensamento de pastor e que o teu pastor já pensou. Porque, irmãos, eu sou pastor de uma igreja, já vai fazer, hoje é dia 3, faz 12 anos hoje que eu pastorei uma igreja. No mesmo lugar, irmão. E sabe que às vezes dá um abuso de gente. Você nunca teve abuso de gente? O teu pastor já teve. Tá? Eu assim, Senhor, ficar pregando, pensa, 10 anos, vem aqui no gabinete, a mesma coisa, o mesmo problema, a mesma história, e nunca muda. Eu tô cansado disso. É toda a vida a mesma coisa. Eu vou pegar e vou voltar a trabalhar, eu não trabalhava, não dessa, a gente não entende nada. E aquilo aí, que abuso disso. Aí o Espírito Santo diz assim, ei, vai lá em Isaías capítulo 6, vai orar lá de novo. Em vez em quando vem um pensamento assim, o Senhor me leva a passagem que um dia eu fiz uma oração. Porque foi tão forte, querido. Aí eu pego aquela passagem e começo a ler de novo. Eu começo a chorar. Porque quando eu disse sim, não tem como mais olhar para trás. Ele assim, continua firme. Porque você falou que ia, e eu quero que você continue indo. Por isso que a gente precisa ter as nossas próprias experiências. Porque quando a gente tem as nossas próprias experiências, a gente não retrocede. Porque Deus traz à memória a experiência que a gente teve. No dia que nós nos colocamos à disposição. Deus começa a dizer assim, você fez isso, eu liberei uma palavra sobre a sua vida. Eu quero que você continue firme nela. E como a gente entende isso, por isso que eu digo assim, o Senhor, Ele quer se revelar ao nosso coração de uma maneira única, de uma maneira totalmente individual, uma maneira íntima. Adolescente e jovem que está aqui, Ele quer que aconteça isso sobre a sua vida. Ele quer ter um encontro, Ele quer se revelar para você algo que Ele não quer se revelar de uma forma coletiva.
Ele quer fazer, Ele quer ter você de uma maneira só para Ele. Para isso acontecer, precisa voltar à nossa intimidade com Ele. A gente fica tanto tempo em Netflix, a gente fica tanto tempo numa rede social, e a gente muitas vezes dá só o restinho para Ele. Aí nós vemos um lugar como esse, um lugar preparado, um ambiente profético como esse, onde nós vemos um ministério, um louvor da pastora aqui, que tocou o nosso coração desde a hora que eu cheguei aqui, estacionei o carro, a pastora estava iniciando o louvor. Eu estava lá atrás, meu coração estava saltando pela boca, eu estava sentindo um arrepio. Todo esse ambiente preparado, que é um ambiente onde o seu líder, onde o seu coordenador, o seu pastor ora, intercede, paga um preço. Aí você vem para cá, você fica nessa imersão de 4 dias, depois você volta para sua casa e continuar com a mesma vidinha. Não adianta, Senhor, Ele não quer que a gente só sinta um arrepio, não adianta nós ficar sentindo aqui uma emoção. Ele quer que Ele está derramando para ti nesses dias, que você viva eternamente isso. Mesmo nos dias difíceis, mesmo no dia que bateu uma vontade de não querer orar, mesmo no dia que bateu uma vontade de não querer ir para a sua rede, e aí ele vai vir assim: mas eu tenho algo para ti, essa chama que eu coloquei no teu coração, ela vai permanecer, não desista, não olhe para trás. É isso que Ele quer. Ele não quer que você saia daqui e volte à vida que você estava lá. Você está entendendo? O encontro com Ele é individual, porque as experiências individuais com Ele marcam as nossas vidas. Eu sou da época que a galera ia para a barraca arrastada. Não sei se você é dessa época. A galera era arrebatada no chão, dizia: deixa essa gente aí, e a hora que eles acordar eles vão, deixa eles jogados aí, não te preocupa. Aí eu estava contando uma experiência que eu tive ontem num outro retiro que eu fui, e o cara lá, o menino estava sendo arrebatado, e a galera não entendeu isso, e estava acordando o menino. Aí a pastora Jô estava comigo assim: ai, eles não entenderam que ele não era demônio, o Senhor estava arrebatando o guri. O Luiz estava junto. Eu sou dessa época, mas são experiências individuais. Eu vou dizer assim, quando eu vejo alguém no chão assim, caído, Deus ministrando, não, vai passar, mas aquele que estava naquele momento vai ficar eterno no coração dele. Ontem terminou o nosso culto de ontem à noite, uma adolescente da igreja a qual eu sou pastor, é uma menina muito simpática. Ela assim: pastor, eu preciso contar uma coisa para você. Eu assim: fala, filha. Ela assim: eu e a minha amiga fomos batizadas no Espírito Santo junto ali, nós duas juntos. Eu assim: uau! Eu olhei para ela toda cheia de alegria. Eu assim: meu Deus! Ela veio com tanta vontade. Essa chama me pegou no meu coração. Assim, não. E ela, imagina uma menina simpática, ela tem 13 anos, parece que tem 20. Bem despachada, ela assim: pastor, e nós duas no mesmo instante, nós fomos batizados no Espírito Santo. Eu assim: Jesus, tu não é gente mesmo. Só tu para fazer esse tipo de coisa. E aquilo ali alegrou meu coração. Ela nunca mais vai esquecer isso, porque é uma experiência única, uma revelação do Pai único. Saulo, ele nunca mais esqueceu como foi o encontro dele. O encontro dele foi tão impactante que nós estamos falando hoje disso. Mas eu quero dizer que nesse encontro, além do Senhor se revelar ao coração dele, além de Ele trabalhar no coração dele, começou a destrinchar muitas coisas. Eu quero dizer para você que um homem que era cheio de paradigmas, cheio de convicções, naquele momento, naquele instante, ele perdeu todas as convicções e os paradigmas que estavam no coração dele. Entenda. Eu queria que você entendesse por que o apóstolo Paulo, por que Jesus cegou Paulo. Você acha que era necessário para que Deus encontrasse ele e ministrasse para cegar ele? Era preciso? Não. Jesus poderia ter encontrado ele, feito um redemoinho de fumaça no meio, ido no meio de uma presença e falar no coração dele, mas ele trouxe uma cegueira, ele cegou ele. Por quê? Se você não é heresia, não. Sabe por que Jesus cegou ele? Porque o Senhor Jesus cegou ele para as convicções dele. Jesus cegou ele para apagar os paradigmas dele.
Jesus cegou ele porque o Senhor queria fazer algo diferente nele. O Senhor precisa nos cegar para muitas coisas. Porque muitas vezes se nós não ser cegos para muitas coisas, Ele não vai conseguir cumprir o propósito que Ele tem para nós. Ele cegou ele para que Ele queria implantar uma nova visão nele. Não uma visão de religiosidade, mas uma visão que vinha do reino. Mas para isso ele precisava cegar ele. Ele precisava fazer algo para que ele pudesse entender o que ele queria fazer. Ele cegou a visão dele, porque se Jesus não faz nada, Saulo não tem um encontro com ele não ia nunca ser esse cara que ele foi, escrever essas 13 cartas do Novo Testamento. Ele trouxe uma cegueira para ele. E é isso que a gente precisa entender. Ele precisa cegar nós para as nossas convicções, porque muitas vezes nós impedimos o Espírito de agir, porque nós montamos uma estrutura de religiosidade dentro de nós. Eu tenho que aceitar, eu tenho que viver com Jesus assim, eu tenho que fazer assim, tem que ser da forma que eu quero. Entenda que o Espírito Santo, ele não trabalha da forma que você quer, ele não se molda como você acha que tem que ser, ele molda conforme a vontade dele. E para isso acontecer, você precisa ficar cego para as suas convicções. Você precisa deixar de ver o que você acha que é certo e começar a ver aquilo que é certo diante dos olhos do Senhor. Eu quero te dizer, ele fez isso, ele trouxe uma cegueira, ele impediu que ele continuasse a ver da maneira que ele viu aquelas coisas. Ei, olha para mim. Ele vai cegar você. Ele precisa cegar você para você entender o que ele quer. Ele precisa. Ele vai cegar muitas pessoas para depois, sabe o que ele faz? E isso mexeu muito no meu coração. Porque quando ele cega nós, a gente começa a entender que nós não mais dependemos das nossas próprias forças e vivemos na dependência dele. Mas uma coisa que muito marcou, que tem uma personagem muito importante nessa história, que ele não é midiático, foi Ananias. Imagine o Senhor chegando para Ananias assim: Ananias, eu tenho uma missão para ti. Tu vai procurar uma pessoa e tu vai liberar uma palavra sobre a vida dele. Tá? Penso eu que a Ananias, Senhor, isso vem aqui, né? Pode mandar eu. Imagina fazer isso, é o que eu quero. Mas aí ele faz aquela pergunta: quem é a pessoa? É o Saulo. Não, tá de brincadeira. Saulo? Aquele que tá aí querendo. Não, você vai. Ele tá lá tu vai naquela rua, virar à direita. A direita, gente, a direita. Tu vai lá e tu fica tranquilo, Ananias. Aqui eu estou falando, né? Fica tranquilo que ele está cego, não está enxergando nada. Então ele nem sabe quem é tu, não sabe nem do teu jeito, ele nem vai saber, mas não. Vai lá. Tá bom, Senhor, eu vou, né? Vou porque o Senhor está mandando. Vai lá porque ele vai ser muito importante para mim. Vai lá e libera essa palavra sobre a vida dele. No versículo 17. Tem Bíblia aqui? Não. Dá para botar? Se não tem, eu abro aqui. Atos 9:17. Se dá para botar aí, eu queria que você compartilhasse comigo. Não perca, não saia do Espírito. Nós vamos fazer um ato profético nessa manhã. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, já não era mais o que perseguia, já virou irmão. Como é bom, né? Quando a gente tem medo de alguém, diz assim: sabe como é que é, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes ver e seja cheio do Espírito Santo. Ele mandou aqui para ministrar sobre a sua vida, Saulo. Ele mandou aqui eu liberar essa palavra sobre a sua vida.
Agora você vai tornar a ver, mas vai ver de maneira diferente. Agora você vai começar a enxergar as coisas como Ele quer que você enxergue. Ele vai começar a fazer você vai começar a fazer as coisas da forma que Ele quer. As convicções suas vão ficar para trás, porque Ele vai te colocar algo novo dentro da sua vida. O Espírito dele vai entrar sobre você, e a visão que você tinha antes não será mais a mesma. Você vai começar a ver a visão do céu. Não vai ser mais um religioso, você vai ser um discípulo dele. Você vai levar o reino dele, você vai estabelecer o reino dele. Vidas vão ser impactadas através da sua vida. Entendo eu naquele ambiente. O Senhor liberando agora vai ser da forma que eu quero, da maneira que eu quero. O Senhor ministrando no coração de Saulo. Tu não vai mais ver com a tua visão, por isso que eu te ceguei. E agora eu vou te abrir os teus olhos como eu quero, a visão que eu vou colocar sobre a sua vida. Entenda, por isso que o Senhor trouxe uma cegueira sobre ele. Ele precisava ficar cego, porque a visão que ele ia dar não seria mais a própria visão dele. Ah, pastor, é por isso que ele vai te cegar. Ele quer te encher do Espírito. E não é só para esses 4 dias. Não é só para esse tempo aqui que nós estamos, mas é por um tempo que vai surgir a partir desses dias. Eu creio que é um tempo novo no estado de Santa Catarina. Eu creio que é um tempo novo para a nossa geração. Uma geração que vai ver as coisas de maneira diferente. Uma geração que não vai mais se importar o que o mundo tem oferecido, a maneira que o mundo tem vivido. Vai começar a se importar pelo aquilo que o Senhor quer, a vontade que Deus quer. Vai começar a caminhar pela visão que o Senhor estabeleceu através do seu Espírito. Eu quero te dizer que o Senhor tem colocado Ananias sobre as suas vidas. O Senhor tem colocado homens e mulheres que estão liberando visões sobre você, estão liberando palavras sobre você, e às vezes você não dá crédito para isso. O primeiro Ananias que você precisa entender é o líder que o Senhor te colocou para te conduzir. O teu líder local, o teu líder regional, o teu pastor, a tua pastora, eles são os teus Ananias. Muitas vezes nós vamos para a rede social, vamos para as plataformas, nós ficamos se embriagando com gente que a gente nem conhece, nem sabe a vida que tem. Ficamos com aquelas mensagenzinhas do cuti-cuti lá olhando, ai que lindinho de Jesus, tu é lindo de Jesus, sim, tu és lindo do Senhor, mas tu é filho dele, ele te chamou para um tempo, para ir para cima, ele te chamou para você romper e para arrancar as vidas do inferno e trazer para a luz dele. E esses Ananias o Senhor tem colocado na tua frente todos os dias. Eu quero dizer que muitos jovens estão aqui, que não foi fácil para estar aqui, que o seu líder chorou, que o seu líder fez uma cantina, que o seu líder fez isso, fez aquilo, para poder te trazer para este lugar, para que a sua visão fosse aberta, para que o Espírito Santo tomasse conta do seu coração. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que muitos líderes aqui sofreram para trazer as suas redes. Eu tenho certeza que o Lucas, junto com a Manu, o Nicolas e a Joy, eles se preocuparam junto com a equipe de apoio para que você chegasse aqui e fosse impactado. O intuito de tudo, ter essa estrutura, foi só por uma coisa: para que Jesus te pegasse e transformasse a tua vida. São os Ananias que Deus coloca na nossa vida. E muitas vezes nós não nos damos valor para isso. Nós ficamos olhando para a grama do vizinho, ficamos, ai como lá é legal, ai como lá é bacana. Eu quero te dizer assim, fique aonde você está, porque o Deus tem um propósito para ti neste lugar. Não fica olhando, desejando uma coisa que não é para ti. O Senhor te trouxe para estar nessa casa, o Senhor te trouxe para estar nessa rede, para fazer a diferença. O Senhor está esperando que muitos Paulos se levantem nesses dias. Homens e mulheres que não olham com a ótica do mundo, mas sim com a ótica do céu, com os princípios do reino, e sejam cheios do Espírito Santo. É isso que ele espera. Ele mandou Ananias para que Paulo começasse a ver como ele quer que ele veja. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã, daqui a pouco. Nós vamos botar os Ananias que te trouxeram para este lugar aqui. E eles vão ministrar sobre a sua vida. Primeiro eles vão liberar uma visão sobre você, e depois eles vão declarar que você seja cheio do Espírito. Pastor, é isso que eles vão fazer. O teu líder, esse que muitas vezes você não dá nem bola, esse que muitas vezes está lá pregando na hora da rede e você fica no celular, no Instagram, só esperando a hora do X.
hora da pizza. É esse que ele vai ministrar sobre você. Aquele que você assim, bem que o pastor poderia tirar esse chato, né? Será que não tem outro? Abusado. Abusado é tu. Vai ter outro, o dia que você entender e se colocar à disposição. Tá? E quando você fica só lá, reclamando, reinando, ele é o Ananias da sua vida. Mas hoje, querido, vai abrir os teus olhos, cara. Vai abrir. Você vai começar a enxergar como Paulo começou a enxergar. Paulo foi demais, né, gente? Paulo chegou até no Pedrão e falou: você quer, Pedrão? Vai querer agora? Tem? Imagine, cara. O Paulo era bem metido. O Pedrão, que o Senhor falou assim: sobre você, sobre tu, edificaria a minha igreja. Aí chega um cara que nem andou com Jesus, só porque encontrou no meio do caminho, chega só: Pedrão, quem tu pensa que tu é, cara? Pensa que tu é o dono da verdade? Foi assim que ele falou? Os dois quase se pegaram, irmão. Tu cuida do teu que eu cuido do meu. Foi ou não foi? Traz para esses dias, não foi? Deixa para mim, o teu povo, tu vai ministrar para essa galera aqui, essa outra galera aqui que você não quer, que você é escória, que você não dá um valor. Eu quero eles, porque eu fui escolhido também para fazer sobre a vida dele. É isso que o Senhor quer fazer. É abrir a visão de você e ser cheio de espírito e dar ousadia para você ir contra um sistema. É isso que Ele quer fazer com você. Só que isso sabe em quem? No Ananias que está te conduzindo. Se eu perguntar assim: quem ama o seu líder aqui? Aí você vai dizer: eu amo. Não é verdade? Mas quando ele pede uma ajuda assim: não posso. Tem jogo do Avaí. Tem jogo do Figueira. Não, hoje não dá. Eu vou comer uma pizza com a mãe. Que mãe, cara? A mãe vai no domingo. Vai para a rede. Aqui não acontece isso, acontece só lá na minha igreja. O pai vai no jogo, hoje eu vou com ele. Que jogo, cara? O jogo nem é bom. Só traz tristeza. Nem é de Deus, irmão. É esse Ananias que te espera todos os sábados. Lá, se prepara. Sacrifica. Para você chegar lá com essa cara, muitas vezes, de galinha pondo. Você já viu uma galinha colocando ovo? Quem já viu aqui? Nunca viram? Já viu uma galinha pondo ovo? Viu como é que a cara dela fica? A galinha cantou agora, mano. A galinha fica assim, Fica mexendo no cabelo. O cara ministrando, dando piruleta lá na frente, ele fica mexendo no cabelo assim. Que é assim que a gente faz, cara. Que massagem chata porque tu não está no espírito. É esse Ananias que te espera todo sábado. Ali, fica de jejum a semana inteira. A galinha ficou o galo. É o galo, né? Galinha não canta, é só o galo canta. Terceira, tá mais um é negado. É esse cara. É de Deus, não é? É profético. É porque você nega o seu líder 3 vezes, né? Você está vendo isso, gente? Deus está querendo pegar você aqui nessa manhã. Quer falar com você. É esse cara, esse Ananias que vai ministrar sobre você nesta manhã. Eu sei que a galera aqui gosta muito de ser ministrada, né? Também os tochos ali, né, irmão? É assim que nós vamos fazer. Tem óleo aqui, né? Acho que tem, né? Se não tiver livro de óleo aqui aí, tá ruim. Pode pegar de cozinha, não tem problema. Nós vamos ministrar sobre você, querido. Há uma unção de Deus sobre este lugar. Mas essa palavra que Deus ministrou, eu tenho falado que Deus ele é pontual na sua palavra para esse tempo. E Ele vai abrir a sua visão. Você vai enxergar de uma maneira totalmente diferente a partir de hoje. Porque não vai ser com a tua ótica, mas vai ser a ótica do céu. E você vai estar cheio do Espírito Santo.
Estar cheio do Espírito Santo não é só ficar pulando, dando volta, cambalhota. Estar cheio do Espírito Santo é falar em autoridade sobre ele, é liberar cura sobre aquele que o Senhor colocar ao seu lado, é liberar palavras de vida para aquele que está do seu lado no dia a dia. É isso que ele vai fazer com você. O apóstolo Paulo, antes de se tornar o apóstolo, ele era o Saulo. A visão dele foi aberta para o propósito do Senhor. E qual é o propósito que Deus tem para você, você sabe? Cada um tem um propósito que vai convergir para um único destino, para um único querer, que é resgatar aquele que ainda não conhece o Cristo. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Eu queria chamar os líderes aqui na frente. Oh, meu Deus. Eu queria que os líderes viessem aqui na frente.